Foi aqui, gente, a nossa unidade de número 2 da disciplina de Geografia Bíblica, a geografia nos grandes impérios. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês venham comigo nesse pensamento, nesse raciocínio, por favor. Logo no livro do Gênesis já aparece um povo no Egito, sim ou não? Sim ou não, turma? Sim. Aí nós temos também a Bíblia falando do povo assírio, nós temos a Bíblia falando dos babilônios, nós temos a Bíblia falando dos medo-persas, nós temos a Bíblia falando dos gregos, temos a Bíblia falando dos romanos. Todos esses impérios estão no contexto bíblico, sim ou não? Sim. Eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Nem sempre nós podemos chamar os impérios de reinos. Nem sempre. Por quê, Mondejair? Porque muitos impérios não foram governados por reis. Alguns impérios tinham um imperador com um governo mais autoritário, que não tinha abertura, não tinha nenhum tipo de votação, não tinha possibilidade de ninguém pedir nada e argumentar nada. Então, é um pouco complicado nós abrirmos a Bíblia e ficar falando assim, ó, o reino do Egito, o reino assírio, o reino da Babilônia, o reino medo-persa, o reino grego, o reino romano. Se você está lendo o texto ou a história, e a história diz que tem um rei, aí a gente pode chamar de reino. Amém? Por exemplo, Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Sim ou não? Sim. Então Jesus não tem um império, Jesus tem um reino. Aí eu ouço muita gente falar assim, ó, o reino das trevas, o reino de Satanás. Turma, Satanás não é rei de nada. Satanás não tem reino. O diabo, ele tem o império das trevas, as forças espirituais da maldade, conforme o apóstolo Paulo fala, os principados, potestades. Nós não podemos usar a expressão reino para Satanás, o diabo, as trevas. Amém? Amém. Então, mentiroso, Moro, todo o meu reino te darei. Que reino? Ele não é dono de nada, não pertence a ele. O que Jesus falou? Todos os reinos são meus. E aí nós vamos para o capítulo 1, a partir aí da página de número 61. Lê aí para nós, Isaac, por favor. Aproveitar que você está com o microfone. Dá para enxergar bem ali? Pode ler lá, por favor. 1. Os grandes impérios da antiguidade. Egito, início 3150 a.C. As civilizações do Egito antigo era politeísta, adoração a vários deuses, e Mórfica. Divindades emprestadas por seres híbridos, uma parte humana e outra parte animal. Aí, obrigado, Isaac. Olha só, turma. O primeiro grande império que aparece no cenário bíblico, já nos dias que Abraão se torna um peregrino, é o Império do Egito. Esse Império egípcio, os irmãos vão lembrar que a primeira vez que ele aparece é quando Abraão fica com medo e fala que Sara era sua irmã. E aí quase que aquilo gera um problemão para todos eles. Ali a primeira menção bíblica, Gênesis 12, do Império Egípcio. Mas o Império Egípcio surgiu por volta dos anos 3150 a.C. Lembrando, pessoal, que todas as datas no estudo bíblico e teológico são aproximadas. Amém? Amém. Tem gente que fala um brigueiro por causa de data. Irmão, mas diz que Paulo morreu em 62. Aí outro fala, Paulo morreu em 63.
Aí o outro fala, você nem é salvo porque acha que Paulo morreu em 62, eu acho que... Não, gente, é tudo aproximado, não tinha calendário igual nós temos hoje. Ninguém tinha bloco de nota, Google Agenda, nada disso. Então, as datas bíblicas são aproximadas. E no Egito, o que predominava no que diz respeito a culto, às crenças, era uma religião politeísta. O que é isso? Adoração a vários deuses. Como se não bastasse a adoração a vários deuses, eles, na sua religiosidade, eles praticavam uma religião antropozoomórfica. Lembrando, antropo tem a ver com homem, zoo tem a ver com o quê? Animal. Isso. E mórfica tem a ver com forma. Então, forma, animais e humanos. Ou seja, os deuses egípcios possuem partes humanas e partes de animais. E aí eu trouxe aqui, uma imagem para nós vermos sobre a religião egípcia. Olha só. Aqui nós temos o que os egípcios acreditavam ser o tribunal de Osíris, onde todo egípcio iria comparecer depois da morte. Detalhe, os egípcios já acreditavam na vida após a morte. Nós, como cristãos, somos muito atacados por um pessoal que diz que nós só cremos na imortalidade da alma por conta dos gregos, porque os gregos também acreditam que a alma não morre. Mas essa crença de que a alma era imortal, turma, ela não vem dos gregos. Ela é muito antiga, desde as primeiras civilizações, eles acreditavam, quando o meu corpo tombar, meu espírito vai para algum lugar. As pessoas acreditavam nisso no Egito. Por isso que eles mumificavam a pessoa. Por isso que eles enrolavam lá as faixas nas pessoas. E todo egípcio que morre vai comparecer diante do tribunal de Osíris para ser julgado. Aqui, nós temos o Horus, que é o grande deus da mitologia egípcia, com uma cabeça de peixe e um corpo de ser humano. Então, irmão Micael, eu estou estudando um texto bíblico e está falando sobre a religiosidade desse povo. Opa, aí você vai lembrar desses detalhes aqui, estudados, aprendidos na geografia bíblica. Amém? Aí, os egípcios também acreditavam no livro dos mortos, que era um livro onde estavam registradas todas as atitudes dos egípcios, e aqueles que tinham atitudes boas, eles iriam para uma espécie de salvação ou paraíso, e aqueles que não praticaram mais boas obras do que más obras, eles seriam condenados. E aí, tem aqui também, como é aula de geografia bíblica, nós não podíamos deixar de trazer um mapa. Gente, o Egito, boa parte é deserto. O deserto do Saara, que é o mais famoso do planeta, está no território egípcio. Todo esse território aqui, é o deserto do Saara. Agora, qual que é a grande questão? Aqui nós temos o famoso Rio Nilo, que desemboca lá no Mediterrâneo. Lembra que nós falamos desses rios semana passada? Amém? Então, era uma região muito fértil por conta desses rios e por conta do mar Mediterrâneo. Então, as cidades, elas se estabelecem aqui, mais próximas do rio, para ter abastecimento de água, plantio e colheita, poder alimentar os animais. E talvez, mais famosas, Alexandria do Egito e também Cairo, que, se não me falha a memória, o Cairo hoje é a capital atual do país do Egito. Vamos avançar? Então, agora nós vamos falar um pouquinho do Império Assírio. Por quê? Porque a partir do Império Egípcio, algum tempo depois, surge o que seria o Império Assírio. Irmão Micael, mas eles não aparecem com esse nome, aparecem com o nome de Assur. Por quê? Por conta do fundador, do camarada que fundou.
Mas é a mesma Assíria que nós vemos no livro de Reis. Primeiro Reis, segundo Reis, a Bíblia fala. Lembra do Senaqueribe? Senaqueribe lá, que foi apavorar o rei Ezequias, mandou aquelas cartas botando medo no povo de Deus. Ele era um rei assírio. Quem pode ler para nós, por favor, aqui? Quem vai? Pode passar aí, Isaac, por favor. Império Assírio, início 1800 a.C. O período do Império Universal da Assíria foi marcado por sua ascensão ao posto de supremacia mundial, pois se fortaleceu com dinheiro e homens de guerra que travavam com crueldade os povos vencidos. Esfolavam vivos seus prisioneiros, cortavam-lhes as mãos, os pés, o nariz e as orelhas, vazavam-lhe os olhos, arrancavam-lhe as línguas, faziam montes de crânios humanos. Obrigado, César. Olha só. Povinho, gente boa, turma. O que vocês acham? Gente fina no último, tal, show de bola. Gente, a capital da Síria no período de Jonas se chamava Nínive. Alguém que nunca estudou a geografia bíblica, não tem noção de como que os assírios eram, não consegue entender por que Jonas não quer ir lá pregar. Pode falar. Você começou a falar do que eles faziam, aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi de quando eu lembrando do pastor pregando sobre quando o Deus deu ordem para Jonas e tal, e quando eu estava também estudando para uma saudação sobre Jonas. E ele falou o quê? Esse pessoal aí? Não tem razão. Aí, irmãos, tem todo aquele debate. E os ninivitas mataram o pai de Jonas, não sei o quê, não sei o quê. Quem já ouviu isso? Porque fulano diz que os ninivitas mataram o pai de Jonas. Tudo bem a pessoa falar numa pregação que é uma possibilidade. Ela não pode defender isso como verdade absoluta. Porque a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia deixa claro é que os ninivitas eram extremamente maus. Eles eram um povo péssimo, gente, péssimo. Era comum eles fazerem esses montões. A história fala que quando eles invadiam um outro império, eles cortavam a cabeça das pessoas e faziam um morro de crânios. Para que isso? Porque quando um viajante passasse próximo daquela cidade, o viajante diria o quê? Os ninivitas passaram por aqui. Os ninivitas passaram por aqui. Essa terra aqui é dos assírios, não coloca a mão. Essa terra é dos assírios, não mexa. E turma, uma das coisas que mais cooperava no Império Assírio, que consistia uma vasta dimensão de terra, nós temos aqui, essa parte aqui, Nínive aqui onde está, Assur. O que acontece aqui? O Império Assírio, não foi aqui que eu coloquei, não. O Império Assírio foi o primeiro império a desenvolver armas de guerra. Foi o primeiro. Essas catapultas que os grandes exércitos usam em guerras, o primeiro povo a usar, a construir, foram os assírios. Eles aprenderam a fazer espadas, armas de guerra antes dos outros povos. Logo, eles eram mais fortes, sim ou não? Então, quando o Império Assírio vinha sobre outro, era rendição total. O livro chega a contar aqui uma situação de aproximadamente 40 mil soldados assírios vencendo uma batalha contra 200 mil soldados. Porque se eu tenho um exército mais preparado, ainda que seja um número menor de combatentes, eu estou mais pronto para a batalha, sim ou não? Então o Império Assírio ganha um grande destaque no cenário bíblico
principalmente depois da queda do Império Egípcio. Principalmente. O que vocês vão perceber na história bíblica? Cada época era um império que tinha mais força. Cada época foi um império. E aí lembra da visão do profeta Daniel? O que ele fala? Eu vi uma pedra pequena. Essa pedra rolou, derrubou todos os outros reinos. E essa pedra permanecerá para sempre. Quem que é a pedra? É o reino de Cristo. Cristo é o único reino que permanecerá para sempre. Todos os outros vieram e foram embora. Todos os outros. O que restou deles foram história, geografia, arqueologia. Hoje são novos povos, novas nações, algo totalmente diferente. O Império Babilônico. Alguém quer ler? Quem vai? O Império Babilônico é relacionada às duas cidades citadas em Gênesis. Acade e Calés, citadas em 3000 a.C. 3000 a.C. É uma das nações mais importantes dentro do contexto bíblico. Tradições internas defendem a fundação por Nimrod na Torre de Babel. Obrigado, Manoel. Irmãos, vejam bem. A Babilônia, segundo alguns eruditos, ela surge em Gênesis capítulo 10. Por conta da Torre de Babel. Confusão ali das línguas. Haviam duas cidades principais cujos povos se uniram para formar esse império. Acade e Calnech, do mesmo período do Egito, mais de 3000 anos antes de Cristo. E sem sombra de dúvidas, a Babilônia é uma das cidades mais importantes do cenário bíblico. Gente, se o Império Babilônico não existisse, não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, praticamente metade do Antigo Testamento nós não teríamos. Quase a metade do Antigo Testamento. Quando a gente fala de algumas profecias de Isaías, as profecias de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, aí depois da volta do cativeiro babilônico, você tem Esdras, Neemias, Esther. Todos esses livros bíblicos estão relacionados ao Império Babilônico, ao que foi o Império Babilônico. Então, se nós nunca estudarmos sobre eles, fica difícil aprender detalhes importantes do texto bíblico. Quer ver uma coisa? Os mais conservadores babilônios diziam que foi o grande rei Nimrod que fundou a cidade. Mas, para os místicos babilônios, para o pessoal assim das religiões, eles falam que foi o deus Marduk. Foi uma divindade que fundou a cidade. Por isso que eles diziam que a Babilônia era uma cidade impenetrável, uma cidade que nunca iria cair, um império que nunca ia perder a sua potência, a sua força. Então, o Império Babilônico, ele ocupa um cenário muito grande no texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o mapa, nós temos desde aqui as margens do Rio Vermelho, até a parte direita aqui do Golfo Pérsico, onde estava a cidade central de Babilônia. Alguns estudiosos falam que Damasco, Nínive, foram cidades que no período do Império Babilônico foram dominadas por eles. É por isso que quando você está estudando um texto do Antigo Testamento, você tem que perguntar para o texto e perguntar para si mesmo. Quem que mandava nessa época? Qual era o império que mandava?
Quem era o rei? Quem era o imperador que mandava nessa época? Porque senão, gente, nós fazemos bagunça na interpretação bíblica. Vamos dar um exemplo. Tem muita profecia de Isaías que é para o reino do norte, não é para o sul. Aí o pessoal fala, tá vendo? Deus está falando com os judeus. Não está falando com os judeus, está falando com o pessoal do norte, os israelitas. Muitas profecias falam com o pessoal do sul e o pessoal, tá vendo? Está falando com o norte. Não. Então é importante nós contextualizarmos, entender cada mensagem bíblica para a qual o povo está sendo direcionado. Amém? Amém. Aí, ó, sobre a religião, uma religião politeísta, onde cada cidade possuía a sua divindade. Então, na Babilônia, cada cidade tinha os seus deuses. Parecido com o que faz hoje em dia aí, um segmento que tem os padroeira, sim ou não? Parecido, né? O padroeiro aqui é tal, a padroeira é tal, o padroeiro é tal. Então, isso aí não é novo, já acontecia lá na Babilônia. A prática dos cultos, e principalmente do povo babilônio, e depois quando o povo judeu vai para a Babilônia, eles estabelecem lá sinagogas para fazer os cultos a Deus. É lá que surgem as sinagogas judaicas. Depois, o que eles acreditavam sobre o ser humano na antropologia? O homem era composto de corpo físico e do espírito. Então, ó, parecido com a crença egípcia. E após a morte física, o espírito continuava com vida. É a mesma crença do cristianismo. O corpo morre, a alma e o espírito não morrem. Ah, irmão Micael, e aí? Alma e espírito vai paraíso, quem morre com Cristo, alma e espírito vai para o lugar de condenação, que ainda não é o inferno, é um pré-julgamento, é o Hades, o Seol, conforme a Bíblia diz, o mundo dos mortos, onde já começa a ser atormentado. Então, irmãos, o que nós percebemos? Desde muito tempo, essa ideia de que morreu, acabou, não faz parte do ser humano. Isso aí ganhou força, essa crença humanista, materialista, de que morreu, acabou, a vida é só aqui, agora e pronto. Essa crença surgiu agora, no meados dos anos 2000 para cá, onde o ser humano virou o centro do universo, o centro de todas as coisas. Uma pergunta, tipo assim, quando eles estão lá, assim, tipo, no pré-julgamento, como falou aí, essas pessoas, eles estão conscientes? Com base na parábola contada por Jesus em Lucas 16, essas pessoas estão conscientes. Porque, tipo assim, tem muitas pessoas, um mataram o outro e tiraram a vida, tiveram conflitos e tal. Aí depois um morre, após aquele morrer, morre o outro, aí lá eles vão se encontrar e já começam conflitos, tipo assim. Ou... Não, nós não temos na Bíblia nenhum tipo de comunicação entre eles. Tanto aqueles que estão no paraíso quanto os que estão no lugar do juízo, a Bíblia não mostra que eles ficam batendo papo. Não mostra. Não, tipo assim, eu falo assim, não é no paraíso, no mesmo local que não tiver outro tá, tipo assim, no pré-julgamento. Sim, os dois estão no mundo dos mortos. Que aí é a palavra hebraica, que é Sheol, e a palavra grega, que é Hades, que tem um pezinho do império, da mitologia grega, que nós vamos comentar daqui a pouco. Mas o que nós vemos no texto bíblico é que eles têm consciência porque estão lá. Estão lá porque rejeitaram a graça de Deus e eles sabem disso. Terrível, né? Terrível. Por isso que o rico lá na parábola já começa a clamar misericórdia ali mesmo. A Babilônia e o cativeiro judaico. Alguém quer ler?
Quem vai? A Babilônia e o cativeiro judaico. Cumprem-se as profecias de Jeremias, graves consequências resultantes da desobediência do povo. Deportação em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. Contexto de vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, em 539 a.C. Belsazar era o monarca da Babilônia. Maravilha, obrigado, Mauro. Então vejam bem, turma. A Babilônia vai ganhar destaque, principalmente nesse contexto do cativeiro judaico. Deus havia já castigado o Reino do Norte, estava usando Jeremias para avisar o Reino do Sul que eles também seriam castigados. E o que é que eles estão fazendo? Eles não estavam nem aí. Sabe o que eles falavam para Jeremias? Você está falando que a figueira vai secar, olha como que a figueira está bonita. Você está falando que a vide vai parar de produzir, olha só, tem uva, tem vinho para todo lado. Esse Jeremias é um mentiroso e bate no Jeremias, prende Jeremias no poste. Os falsos profetas diziam assim, ó, é tempo de paz, tempo de paz. E o Jeremias está falando, tem paz coisa nenhuma. Vocês estão rebocando parede com lodo e passando cal branco para esconder o lodo da parede. Então Jeremias, ele ganha um destaque nesse período bíblico e a profecia se cumpre. A história é muito legal, turma, porque o Nabucodonosor, imperador da Babilônia, ele derrotou os assírios, se não me falha a memória, na grande batalha de Cárquemes, e descobre que os egípcios eram o povo vassalo dos assírios. Então ele vai e derrota o faraó Neco na batalha contra os egípcios. Como é que funcionava esse negócio, irmão do Jair? Se o senhor com o teu exército derrotasse o meu, eu virava escravo teu. Então eu tinha que pagar imposto, tinha que liberar as mulheres do meu povo para casar com os homens lá do seu povo, tinha que entregar os jovens para ser mão de obra escrava. Era assim, era uma política de dominação de povos. Era uma coisa bruta, coisa bruta. Então Nabucodonosor, ele domina o mundo da época. E ele parte para cima da cidade de Jerusalém. Na primeira investida, por volta dos anos 606, 605 a.C., ele leva os jovens, os príncipes, as pessoas estudadas. É nesse contexto que estão Daniel, Misael, Azarias, Ananias. É nesse contexto que os jovens são levados. Na segunda leva, Ezequiel, os artesãos, os soldados, aproximadamente 10.000 judeus também são levados. E na terceira invasão é quando Nabucodonosor manda destruir tudo. Derruba os muros de Jerusalém, queima as portas, rouba o templo, destrói o templo de Deus. Ah, irmão Micael, o que sobrou em Jerusalém? O Jeremias, o coitado do Jeremias ficou lá, e sobrou os cegos, os mancos, os aleijados, somente, irmãos, a escória da sociedade. Porque o que Nabucodonosor diz? Esse pessoal que vai ficar aí não é capaz de fazer nada, daqui uns dias já morre. Então, é aqui que o povo judeu vai passar 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos. É muito tempo, gente, sim ou não? Daniel foi para lá moço e nunca voltou. Daniel nunca retornou da Babilônia. O Esdras, o Neemias, que são dois personagens interessantes no fim do Antigo Testamento, eles nasceram na Babilônia. Nasceram lá. A Esther nasceu na Babilônia. Ah, irmão Micael, mas no período de Esther não chama mais Babilônia, chama Império Persa. Por quê? Porque em Daniel, capítulo 5, a ira de Deus foi derramada sobre os babilônios. Chegou a hora de Deus julgar aquele povo. O Belsazar deu uma festa
mandou pegar os copos do templo e fazer uma bagunceira, e aí a Bíblia fala que apareceu uma mão na parede. Daniel foi chamado, interpretou, falando o que para o Belsazar? Teu reino vai cair hoje. Não, Babilônia é impenetrável. Pois bem, o Império Medo e Persa se uniram e atacaram a Babilônia, tomando o que era o governo mundial daquela época. E aí, ó, o Império Medo-Persa exerceu muitas influências positivas na vida dos judeus do século 6 ao século 4 a.C. Que época que é essa? A época do cativeiro babilônico. Como podemos observar a partir da leitura, principalmente dos livros de Esther, Esdras e Neemias. Gente, vejam bem. Boa parte dos judeus não foram para a capital. O Ezequiel, por exemplo, foi morar às margens do rio. Quem lembra? Do rio? Posso chutar? Pode. Jordão? Do Quebar. Jordão em Israel, rio Quebar na Babilônia. Então, boa parte dos judeus, deixa eu ver aqui se... deixa eu ver se eu consigo localizar. Não tem nessa imagem. Nas margens do rio Quebar, turma, eles foram morar e eles trabalhavam lá, eles eram agricultores na Babilônia. Eles tinham que produzir a própria comida, eles estavam cuidando das famílias deles. E o que Deus disse para eles através de Jeremias? Vai vivendo na Babilônia e entendam que vocês estão aí, mas vocês não podem ficar confortáveis aí. Quando Deus vai usar o imperador Ciro, que é o imperador persa, para o povo judeu voltar para Jerusalém, o que muitos judeus disseram? Nós não vamos voltar não, a vida está muito boa aqui. Eles se acomodaram, irmãos, em terra estranha. Eles estavam bem demais lá. Porque se nós pegarmos a história de Daniel, por mais que teve luta, se nós pegarmos a história de Esther, de Esdras, de Neemias, por mais que teve luta, eles viveram bem na Babilônia, ou na Pérsia, que dominou a Babilônia depois. Agora, o que Deus deixou muito claro para eles? Vocês estão aí, mas vocês não são daí. É uma figura linda da vida cristã, da vida com Deus, da peregrinação na fé, sim ou não? É uma figura perfeita que nós temos no Antigo Testamento. E aí, turma, quando nós olhamos para o que era o Império Medo-Persa, aqui, ó, está a Média e aqui embaixo está a Pérsia, próxima ao Golfo Pérsico. A Babilônia aqui, ó, a Assíria aqui. Então, quem dominava nesse período, dominava todo o mundo antigo. Hoje, esse mesmo lugar aqui, a Pérsia hoje, é o Irã. O país do Irã é a Pérsia do período bíblico. É a Pérsia do Antigo Testamento. Aí, avançando, o Império Greco-Macedônio. O que acontece? O Império Persa fica no governo por ali pelo menos 200 anos, e aí nós temos a chegada do Império Grego. Vou ler aqui. A história da Grécia tem início em um período anterior ao da época em que Israel esteve sob o domínio da Grécia, no século 4 a.C., em que os judeus foram tratados com benignidade por Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande, o maior imperador grego da história? Já viram? Então, o que acontece? Ó, essa daqui é uma representação do que era a Grécia daquela época. Bem ruim essa, né? A imagem. Ó, nós temos aqui Esparta. Quem já assistiu o filme dos 300? Temos a cidade de Corinto, a cidade de Atenas, que era a capital religiosa.
Temos aqui, ó, cidade de Troia. E temos aqui a cidade de Mileto, que é falada em Atos capítulo 19. O que começou a acontecer, turma? O Alexandre o Grande, apesar de ser muito novo, ele era muito esperto. E ele vai desenvolver uma política de governo para dominar todo mundo da época. Amigo, Sim, só uma pergunta. Pode ir. Alexandre o Grande, ele é o filho lá de Felipe II, não é? segundo alguns historiadores, sim. E aí o que vai acontecer? Ó, o povo grego em si, eles têm início por volta dos anos 2000 a 1400 a.C. Era uma civilização que habitava a ilha de Creta, no Mar Egeu. Lembra de Tito, obreiro de Paulo? Quem lembra? A Bíblia fala que Tito foi pastor da ilha de Creta. Então, Creta era uma ilha grega. O período entre 800 e 500 a.C., denominado Grécia Arcaica, foi marcado por uma população no campo. Eram agricultores. Assim como a maioria dos povos. Entre 650 e 510, eles conhecem a tirania. E, gente, se tem uma coisa que muda a pessoa, é sofrer na mão de governos tiranos, sim ou não? A pessoa perde a linha, perde a cabeça, perde a razão. Isso vai acontecer com eles. A plenitude, dessa tirania acontece por volta dos anos 461 a 429. É aqui que vai começar a aparecer os grandes filósofos gregos, que nós tanto ouvimos falar na escola. Sócrates, não é o jogador do Corinthians, não. Platão e o Aristóteles. Esses camaradas são desse período aqui, onde a Grécia vai começar a ficar marcada por gente inteligente, por pessoas, boas de intelecto, boas de raciocínio. E qual é a brilhante ideia que o Alexandre o Grande vai ter antes de nós entrarmos aqui nas crenças? Ele disse assim, até hoje, quem domina um país mata todo mundo, sim ou não? Só deixa viver as mulheres e os meninos que viram escravo. Qual que foi a ideia do Alexandre o Grande? Eu domino a tua terra, você continua servindo o teu Deus, você continua falando a tua língua, você continua plantando, colhendo, trabalhando. Ah, Alexandre, qual que é o benefício que você vai ter? Primeiro, você tem que aprender a minha língua, o grego. Segundo, se eu precisar de exército, você tem que mandar os seus soldados para lutar comigo. E terceiro, você me paga imposto de tudo que você produzir. O que era melhor, irmão? Cortar a cabeça igual os ninivitas e fazer monte de crânio? Ou botar esse povo para gerar renda para eles? Gerar renda. A sacada do Alexandre, ela foi muito grande. Importante, não, mas esse meio que ele oferecia lá para esse pessoal é o mesmo que nós oferece ouro, porque nós pagamos imposto, não é? É bem parecido. Se tiver uma guerra aqui, os que são listados são obrigatórios a defender a pátria. Percebe como que o modelo seguiu, Mondejar? O modelo permaneceu. Esse modelo de Alexandre o Grande, da Grécia, passou para Roma, e esse modelo de Roma passou para todas as civilizações modernas. Até hoje. Por isso que o sábio Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol. O que acontece hoje já aconteceu e vai continuar acontecendo. No que diz respeito à fé, o que os gregos acreditavam? Vocês gostam de filme de mitologia grega, sim ou não? Eu gosto também. Tem uns que tem que pular umas partes porque força um pouco, principalmente com questões de cenas de sexo explícito, aí você tem que correr e pular mesmo. Mas, geralmente, pra gente que estuda, são filmes legais de assistir. Por quê? Porque você pega menções e crenças que o povo tinha lá na história, no passado.
O que eles acreditavam? Que os deuses viviam no Olimpo. É daqui que vem o termo Olimpíadas. É daqui que vem. Então o termo Olimpíadas, os grandes jogos, vem do termo Olimpo, onde os gregos diziam o seguinte, os deuses são maiores do que os homens. Então eles vivem no Olimpo. Eles vivem na casa dos deuses. E as principais divindades? Zeus, Apolo, Artemis, que para os romanos era a deusa Diana, Afrodite, Hera, Deméter, Hermes, é daqui que vem hermenêutica, a arte da interpretação, é de Hermes, Poseidon, deus dos mares, Dionísio, Ares e Hefesto. Não está aqui, mas o Hades, o deus do submundo na cultura grega, é o termo que a Bíblia emprega para falar do lugar de condenação dos mortos, mundo dos mortos. E aí, irmão Micael, precisa decorar todos esses nomes, essas crenças desse pessoal do passado? Claro que não. O que você precisa é ter uma noção, e a hora que você estiver estudando um texto bíblico ou um período da história, aí você corre no livro, corre nos seus estudos, e aí você vai consultar essas informações. Amém? Panteão de deuses. Isso aí saiu do Egito? Saiu ou o Egito adotou essas coisas? É parecido, Deja. É bem parecido. Não é igual porque os egípcios, eles tinham aquela crença de que as divindades, eles tinham metade de um corpo humano e metade animal, era uma mistura. Os gregos já não têm tanto isso. Mas todas essas religiões de adoração a vários deuses seguem a mesma base. Para eles é assim, tem a deusa da lua, tem o deus do sol, tem o deus da fertilidade, tem o deus da terra, tem o deus das cadeiras, tem o deus da sala, tem uma divindade para cada coisa. O apóstolo Paulo teve grande problema com isso, né? Teve. Porque para eles, e aí, mas Juliana, veja só, você falar para um grego assim, Jesus era Deus, o que o grego ia dizer? Legal, que coisa legal. Então Jesus era como Zeus, Jesus era como Apolo. Aí você dizia, porém, Jesus sendo Deus, assumiu um corpo humano. Isso para os gregos era uma afronta. Porque o corpo é imundo. Porque os gregos diziam o quê? O corpo é imundo, o corpo não presta. O corpo é a prisão da alma. A filosofia grega dizia isso. E eles diziam que o homem só vai ser livre quando sair desse... Tem um pezinho de espiritismo, né? Vai reencarnando, vai purificando. A hora que ficar 100% purificado, não volta mais pro corpo. Mesma coisa. São falsos ensinos da atualidade que só muda o nome dos falsos ensinos do passado. São as mesmas heresias, os mesmos falsos ensinos com um nome novo, com uma roupagem nova. Então aí Paulo falou o quê? Nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é uma loucura para os gregos. Porque os gregos não queriam entender a realidade bíblica de um Deus se fazer homem e habitar no meio dos homens. E aí quando Paulo fala, não, o nosso Deus é diferente. Esse pessoal tudo aí dos impérios, e aí vocês já ouviram isso de pregação, e é uma frase legal de você usar numa pregação quando está pregando sobre Cristo. Todos os imperadores quiseram ser deuses, sim ou não? Jesus foi o único Deus que quis ser um menino, ser um humano, como nós. Então perceba que Jesus, ele se humilhou, ele abriu mão daquela glória, e aí é o livro de Cristologia que nós tivemos há 2 meses atrás. Amém? Avançando. Professor? Sim. Vou tirar uma dúvida aqui, Aqui no livro fala que Alexandre ele teve uma visão, aí só depois dessa visão que ele começou a tratar bem. O que acontece, gente? Muito bem lembrado, irmã Juliana. O Alexandre,
ele diz que teve uma experiência espiritual com um homem vestido com as roupas de um sumo sacerdote. E aí o que ele entendeu? Que eles não poderiam fazer mal contra os judeus. Eles não poderiam causar mal ao povo de Israel. E é por isso que nesse cenário da história, ele não mexeu com o povo de Israel. Ele é de benevolência, mas só por causa dessa questão. Exatamente. E aí, turma, veja só. Vários anos depois, Alexandre morre. O império dele é dividido para 4 pessoas. E vem um camarada chamado Antíoco Epifânio, por volta de 160 a.C. E o Antíoco Epifânio foi como um ser maligno para os judeus. Porque o que ele fez? Ele entrou com as tropas gregas em Jerusalém e matou uma porca no altar do holocausto. Gente, o porco já é um animal reprovado na lei de Moisés, sim ou não? Sim. Além dele pegar, irmão Flávio, o animal e falar, tá aqui um porco, o judeu odeia porco. Não, ele foi lá e matou o animal, derramou o sangue no altar do holocausto. Isso para os judeus foi uma depravação. É aí que surge a famosa revolta dos Macabeus, do período interbíblico que nós vamos estudar. Esse período interbíblico, nós vamos mergulhar nele lá para o mês de março ou abril, permitindo Deus, que é a matéria de introdução ao Novo Testamento, que é naquele período entre o Antigo e o Novo. Os Macabeus, turma, foi um pessoal judeu que olhou para aquilo e disse, nós não aceitamos isso de jeito nenhum, nós vamos matar os gregos. Nós vamos partir para a espada, vamos fazer uma rebelião, uma revolta. E eles ganharam essa batalha, ganharam essa guerra e purificaram o templo de Deus que Alexandre havia matado a porca. Irmão Micael, tem isso na Bíblia? Tem uma profecia do profeta Daniel que isso aconteceria. Se não me falha a memória, Daniel capítulo 7 ou capítulo 9, Daniel faz uma profecia de que um homem do pecado, um homem maligno, influenciado pelo diabo, traria uma abominação dentro da casa de Deus, dentro do templo dos judeus. Triste isso, gente. Muito sangue foi derramado. Muito sangue. E aí o que está acontecendo? O Alexandre o Grande, que naquela época não só dominou a Grécia, mas toda a região da Macedônia, o que vai acontecer agora? Eles vão perder o governo mundial para o Império Romano. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, quem é o povo político do Novo Testamento? Roma. Roma. São eles. Ah, irmão Micael, quando que eles dominaram? A história fala que a cidade foi fundada no século VIII, por volta aí de 800 a.C., mas essa data depende muito da crença de cada um, e nós vamos comentar. Mas os historiadores dizem que foi a união de vários povos. Os etruscos, os italiotas, os suminitas e os gregos. Esses povos aqui, com exceção dos etruscos, falavam língua de origem indo-europeia, era o continente europeu, e tinham a monarquia como sistema de governo, ou seja, era governada por um rei. Um rei mandava no Império Romano quando ele surgiu. Essa daqui é uma imagem, essas regiões aqui em amarelo, que veio a ser a Espanha, a Gália, a Itália, toda essa região foi dominada pelo Império Romano, ficou debaixo da soberania de Roma. E detalhe, Roma foi o primeiro povo a começar a construir as estradas. Vocês lembram daquela frase que diz, todos os caminhos levam a Roma? Quem já ouviu? Aquele negócio de todos os caminhos levam a Deus veio daí. Havia um ditado antigo assim, todos os caminhos levam a Roma. Por quê?
Quando você encontrava uma estrada pavimentada, limpinha, independente de que lado você pegasse, você ia parar numa província romana. Você ia chegar num povo romano. Porque começaram a construir de lá. Porque foram eles que começaram a construir as estradas. Então foi um povo bem importante no cenário bíblico. Quem pode ler, por favor? Alguém vai? Vai, Ralf. Dá pra ver daí? Frente aqui que eu tô. Que eu meto a lente do óculos aqui. Se eu tirar o óculos aqui eu não vejo nada, né? A República Romana, vai lá, Ralf. A República Romana. O regime republicano 509 a 27 a.C. permitiu que o poder de Roma se expandisse até o território mediterrâneo e que o domínio da cidade se ampliasse de modo a se transformar em um poderoso império. Senado, assembleias, magistraturas, os plebeus. Amém. Obrigado, Ralf. Olha só, turma, o que é que nós vamos ter aqui agora? Uma mudança na forma de governo do planeta, dos povos e dos impérios. O povo romano estabeleceu o que seria a república, uma república de governo, com possibilidade para votações, com possibilidade para opiniões, com possibilidade para estabelecer leis e retirar leis. Isso era novo, sim ou não? Isso era novo. Isso aqui não era algo comum no período deles. E o que o Senado fazia? O Senado administrava o dinheiro, as guerras e os tratados de paz. É por isso que naquele filme do Gladiador, quem lembra do filme do Gladiador? Qual que é melhor, um ou dois? Os dois é bom, né? Fazendo propaganda de graça. Gente, o filme do Gladiador tem aquela cena que o Marcos Aurélio, o imperador romano, o que ele fala para o Máximos, que é o general da tropa? Eu quero que Roma volte a ser uma república. Eu quero que o governo volte para a mão do povo. E aí, infelizmente, ele é assassinado pelo filho e não se cumpre o desejo dele. Aí, depois do Senado, nós temos as assembleias. As assembleias cuidavam de questões religiosas, cuidavam da separação das centúrias, que era o grupo de 100 cidadãos ou 100 soldados, e votavam as leis e elegiam os magistrados. Está bem parecido com o que nós temos na nossa política hoje, sim ou não? Bem parecido. Onde você tem lá o executivo, legislativo, judiciário, bem parecido. Esse modelo que existe hoje veio de Roma. Veio de Roma. E as magistraturas? Eles comandavam o exército, dirigiam o Estado e eram eles que tinham autoridade de convocar os senadores para as votações. Haviam os pretores, que eram responsáveis pela justiça, os censores, que eram responsáveis pelo recenseamento, a contagem do cidadão e a vigilância dos costumes. Ou seja, era um tipo de povo político que trabalhavam na organização do povo. E, por fim, existia o povão, que eram os plebeus. Esse termo, você é da plebe, que alguém usa para diminuir os outros, cometer situações de um certo tipo de racismo étnico, socioeconômico, esse termo não é legal. A fulana é um plebeu. Não. É um termo, turma, pejorativo, que falava de todo o povo de Roma que era dependente do Estado. Eram os pobres, literalmente os mais pobres.
Então, assim, era um sistema de governo que funcionou durante muito tempo. Mas, irmãos, houve muito problema no Império Romano. Muito problema. Se você olhar, por exemplo, no período bíblico, aparece o Otávio, e aí eles dão essa nomenclatura de Augusto, porque Augusto não é nome próprio. Na língua portuguesa, Augusto virou nome próprio. Mas no latim, que é a língua de Roma, Augusto significa uma divindade, um Deus. Se você quiser usar um termo bonito, você fala assim, estamos aqui na augusta presença de Deus. Porque é a sacrossanta, toda poderosa. A palavra augusta ou Augusto significa isso. Então, nesse período do Novo Testamento, passou-se a chamar os imperadores de deuses. O Diocleciano, por exemplo, foi um imperador que disse: a partir de agora ninguém mais me chama pelo nome, me chama de Senhor. Olha isso. Agora vocês vão me chamar de Kyrios. Eu sou o Senhor absoluto, Senhor sobre todos. Exatamente. E isso vai acontecer depois com Constantino, mas aí nós aprendemos lá na história da igreja que ele acabou tendo a visão e cristianizou a igreja, obrigou todo mundo a virar cristão, mesmo que não era um cristão verdadeiro. E nesse período também acontecem as migrações dos povos bárbaros. Gente, quem são os povos bárbaros? Todos aqueles que não falavam latim. Todos aqueles que não eram romanos. Nós somos gentios por não ser judeus, sim ou não? E também somos bárbaros por não sermos romanos. Por isso que você vai ler na Bíblia, Paulo falando o quê? Em Cristo não existe judeu nem romano, bárbaro nem livre. O que ele está fazendo? Usando uma linguagem da época, porque o bárbaro era todo aquele que não era romano. E as divindades adoradas por Roma, vários deles eles pegaram do Império Grego. Júpiter, Plutão, Netuno, Ceres, Minerva, Apolo, Diana, que é a mesma Artemis dos gregos, Marte e Vênus. Vocês percebem o quanto os nomes, aqui um exemplo claro, os nomes dos planetas em português são ligados à cultura romana, sim ou não? Estão ligados. Por quê, turma? Porque a cultura romana, por ser a primeira cultura que se estabelece no período do Novo Testamento, eles ganharam muita força e se espalharam por todo o mundo da época. Terminando, as contribuições deles para o mundo, que eu coloquei lá no grupo, a originalidade na arquitetura de grandes monumentos, teatros e anfiteatros, o desenvolvimento da política, da administração e do direito, e a difusão do latim, que foi uma língua muito importante para esse período. E quando nós falamos de Roma e os judeus e Roma e os cristãos, é o cenário bíblico do Novo Testamento. Por quê? Nós temos a chegada do general Pompeu, que era um general romano, em Jerusalém, no ano 63 a.C., ou seja, quando Jesus teve o seu ministério, Israel já era dominada por Roma há quase 90 anos. Quase 90 anos. Fica claro isso, irmãos? Amém? Por isso que o judeu queria tanto que Jesus livrasse eles das mãos dos romanos. Eles não aguentavam mais aquela opressão de Roma. Eles não aguentavam mais. E esperavam um Messias político. Acontece também nesse período a redução do território dos judeus, território de Judá. Tem o vínculo iniciado no governo de Otávio Augusto, que foi o grande César, o grande imperador desse período. E é nesse período que nasce Jesus, que Jesus tem o seu ministério. Irmão Micael, e o Herodes? O tetrarca da Galileia, o Herodes o Grande. O Herodes, irmãos, era um servo do imperador na Galileia. O Herodes não era o imperador. Amém? E o Pilatos? O Pilatos não era o imperador.
Pilatos era o servo do imperador na Judéia. Amém? Porque às vezes a pessoa vai pregar e fala: quem mandava no mundo todo era Pilatos, quem mandava no mundo todo era Herodes. Não, eles mandavam só no pedaço que o imperador tinha estabelecido para eles. E é nesse contexto também que acontece a morte de Cristo e o nascimento da igreja. Infelizmente, assim como os judeus, o governo romano, o Império Romano perseguiu muito os cristãos. Infelizmente, muitos foram mortos, conforme nós estamos aprendendo na escola bíblica esse trimestre, no livro de Atos. Mas as contribuições que eles fizeram no mundo ajudaram as viagens missionárias, ajudaram o trabalho da igreja de sair de Jerusalém para pregar o evangelho de Cristo. Amém? Então o que vocês vão perceber? Todos esses impérios, quando nós estudamos, eles tiveram alguma contribuição, positiva ou negativa, todos eles. Ah, irmão Micael, e qual que é o reino perfeito, o governo perfeito? Somente o governo de Jesus. Amém? Vamos encerrar.